Quem é Cristóvão Buarque? Um professor pernambucano que veio para Brasília em 1979 para ser professor da UNB, imaginando que não seria nada mais que professor da UNB, escritor de artigos, e terminou entrando na política na tentativa de realizar aquilo que defende. Como disse um jornalista, Ricardo Amaral, um professor que tenta levar para o Diário Oficial as ideias que colocou nos livros. Você é mais hoje brasiliense ou pernambucano? É difícil separar. Eu sou brasiliense no dia a dia da minha vida, da minha militância, da minha família, que cresceu aqui, minhas netas, minhas filhas que cresceram aqui, mas eu não consigo deixar de ser pernambucano na alma. Eu sou brasiliense na alma e no corpo e pernambucano na alma. Você como encara o seu legado como governador do Brasil? Como uma tentativa de mostrar ao Brasil, realizando no Distrito Federal, algumas coisas. A civilidade na cidade, a educação, eu me lembro que eu dizia, não é uma questão de escola e de crianças. É todos nós nos educarmos do ponto de vista da civilidade. A tentativa de fazer com que, de fato, no Brasil fosse possível o filho do pobre e o filho do rico estudarem na mesma escola. Tentativas. Não conseguimos, mas acho que deixei um legado, pelo menos, da procura. A ideia de que no Distrito Federal poderíamos ter um ambiente maior do que a capital. Como eu sempre dizia, Brasília foi criada para ser apenas a capital, mas hoje não é só a capital. E isso o meu governo tentou. E, finalmente, a ideia de que era possível governar com uma amplitude de ideias. Em um certo momento, nós tivemos, se eu não me engano, 9 partidos. E durante todos os 4 anos, apenas um se afastou, que foi o PSDB. Essa convivência de partidos diferentes, eu creio que foi um exemplo. Além disso, tínhamos Conselho das Religiões, Conselho dos Sindicatos, Conselho das Etnias. Foi um governo, de fato, democrático. E, finalmente, que para hoje é muito importante, naquela época até que era natural, foi um governo ético. Um governo sem um escândalo do ponto de vista de desvio de recursos e de mau uso dos recursos públicos. O que você deixou de fazer que poderia ter feito? Eu, primeiro, antes de dizer o que deixei de fazer, deixei de levar até o fim. Ficamos no meio, até porque essa ideia de reeleição faz você começar a pensar em 8 anos. E eu perdi a reeleição. Então, muitas coisas deixei de levar adiante. Agora, o que eu, por exemplo, não fiz? Eu deveria ter pensado, naquela época não pensei, que em vez de aumentar o número de horas de aula para todos a rede, quando eu assumi, tinha assim, 20 mil alunos com apenas 2 horas de aula. Era o chamado turno da fome, de 11 a 1, entre o turno da manhã e o turno da tarde. Isso a gente acabou rapidamente. E no final, a média não, praticamente todas as escolas estavam com pelo menos 5 horas. Eu devia ter feito a experiência que eu passei a defender quando fui ministro. Escolhi algumas cidades e dizer, essas cidades vão ter escolas com o mesmo nível, o mesmo padrão, a qualidade das melhores do mundo. Ou seja, vamos melhorar no conjunto, mas em algumas cidades vamos dar o salto, porque o salto em todas leva uns 20 anos. Então eu creio que na educação deixamos de colocar algumas cidades exemplares para o Brasil. Esse eu acho que é o ponto que eu mais lamento. Ao mesmo tempo, eu creio que podemos nos orgulhar que na saúde fomos capazes de dar o salto, com o Saúde em Casa e hospitais onde não faltava médico, onde não faltava remédios e havia um ambiente muito favorável aos doentes, aqueles que precisavam. Quando quiser, Davi. Cristóvão, você tem a avaliação do que foi o seu governo, na sua cabeça. O que você acha que o povo de Brasília hoje tem de residual que pensa do seu governo? Eu não sei direito, porque quem se aproxima para me dar esse retorno, e eu ando nas ruas o tempo todo, eu uso muito táxi, esse pessoal sempre tem uma certa simpatia. Mas o que é que eles mais falam?
por incrível que pareça, não é a Bolsa Escola, que saiu do Distrito Federal e hoje é o programa que o presidente Lula mostra como dele, que aliás foi o presidente Fernando Henrique Cardoso quem levou para o Brasil inicialmente. Não é o Poupança Escola, que agora chama-se Pé de Meia, e que nós fizemos aqui. Não é o Saúde em Casa, que eu considero que foi o projeto que mais provocou mudança na vida das pessoas, especialmente das pessoas carentes. Não foi o fato de colocar saneamento em todas as cidades, salvo nos bairros ricos do Lago Sul Norte, porque lá eles não quiseram aceitar que o cano do saneamento passasse pelo quintal da casa, que é o método que nós usamos, chamado saneamento condominial. Por incrível que pareça, o que todo mundo mais lembra é a faixa de pedestre. Não por ela, mas pelo símbolo de civilidade que passou no Distrito Federal. Agora, para mim, o que eles mais lembram, sem perceber, é que foi um governo honesto, foi um governo decente. Porque aí o que aparece é a negatividade da corrupção. A honestidade não aparece. Então, o fato de nem lembrar disso, para mim, me deixa muito satisfeito. Você hoje é candidato a deputado federal, por quê? Algumas razões. Uma, não posso negar que eu venho ajudando a mudar um rumo que o Cidadania estava. Eu ajudei nessa mudança de rumo. E aí vem o presidente que nós colocamos e diz que precisa de mim como candidato a deputado federal. Não me disse diretamente, mas mandou recados. Por outro lado, é a chance de eu retomar o legado. Como na pergunta anterior, o que é que o povo lembra? Eu espero que uma campanha a deputado federal faça as pessoas lembrarem do legado. Terceiro, é a possibilidade de trazer para o grande público o que eu venho trazendo nos escritos, ou seja, uma esperança de um Brasil que nós desejamos, às vezes, sem nem perceber os detalhes. E que eu creio que grande parte está no conjunto bastante grande de projetos de lei que eu deixei, e projetos de PECs que eu deixei, de emendas constitucionais, e outras medidas que eu deixei no Senado quando saí. Então, o que me traz? Meu partido me criou uma necessidade pela luta que eu venho tendo nos últimos 2 anos, digamos. O legado e a esperança. O que me fazia não querer, não nego, é que eu estou num período muito rico da minha vida, aos 82 anos, dedicado a escrever, viajar por muitos convites e, às vezes, podendo ficar 1 ou 2 dias mais no lugar que eu vou, que antes eu nunca podia fazer. Eu tenho uma vida que está muito bem. Eu e a Gladys, só os dois, é uma vida muito boa. Não nego que para essa vida, para entrar numa disputa e ganhar e ficar 4 anos na Câmara, deixa a gente se perguntando, vale a pena esse esforço pessoal? Mas eu creio que sim. As razões que me levam a ser candidato a deputado e, obviamente, portanto, querer ser deputado e reservar 4 anos entre os últimos da minha vida na Câmara de Deputados, eu creio que eu estou bem justificado existencialmente para isso. Você se considera fisicamente e intelectualmente capaz de exercer um mandato de 4 anos na Câmara e mudar a qualidade da representação de Brasília no Congresso Nacional? 2 partes. Mudar, eu não diria. Tentar, sim. Eu creio que com o meu legado, a minha experiência, eu posso ajudar a tentar mudar, dependendo, obviamente, de quantos outros, como eu, vão sair da omissão da militância e voltar à prática da política no exercício de mandato. Não sei quantos no Brasil. Eu tenho pensado isso. Quantos da minha geração que deixaram saudade estão dispostos a voltar? Então, se vou conseguir ou não, vai depender desses. Tentar, sim. Quanto a estar bem, eu me sinto muito bem. Eu me sinto bem em todos os sentidos, física e intelectualmente bem. Sobretudo para a idade, que muitos, aos 82 anos, não estão mais pensando nessas coisas. Eu estou e continuo. Faz
3 dias, fiquei viajando pelo interior do Ceará. Antes estava em Pernambuco, antes estava na Paraíba. Eu me sinto muito bem mesmo. É fato que aquela frase do ex-deputado Ulisses Guimarães sobre a qualidade dos congressistas brasileiros, ao ser perguntado por um repórter se ele achava que a qualidade estava ruim, e ele responde: espere o próximo, que vai ser muito pior. Isso parece que hoje é uma unanimidade, entendeu? Você ouve no Uber, você ouve no táxi, você ouve no restaurante, você ouve em casa a reclamação de que falta uma qualidade aos parlamentares. Está faltando Cristóvãos na Câmara dos Deputados? Cristóvão, no sentido, eu não acredito, e seria muito pretensioso. Agora, o retrato que você faz de mim, do Pedro Simon, de outros, eu acho que está faltando. Mas a gente precisa lembrar o seguinte: está faltando porque surgiram outros que não têm aquele jeito, ou porque nós não fomos capazes de nos adaptar ao momento de hoje? O uso, por exemplo, dessa mídia que você está usando aqui, que vocês estão assistindo. A gente não estava preparado para usar isso. Essa é a verdade. Nós temos que nos reciclar. Primeiro, não temos mais as certezas ideológicas. Você é de esquerda, você é de direita. Hoje a gente tem que construir a certeza e deixando sempre uma pontinha de dúvida. Então isso dificulta ser parlamentar no mundo de hoje, não ter a bússola. Segundo, nós nascemos, crescemos na era escrita, hoje a era é visual. Nós crescemos na era da permanência, umas alianças duravam anos. Hoje é tudo rápido, tudo vulnerável, como dizem os teóricos. O mundo ficou líquido, a política também. Então, não vou dizer que está faltando Cristóvãos, eu vou dizer que está faltando a pessoas que consigam, e eu vou tentar, repito, juntar ideias, utopias viáveis e o uso dos instrumentos modernos de comunicação e de relação e de organização também. Antigamente, partido era partido. Hoje, partido ficou partido, de pedaços. Não é mais partido, é estraçalhado. Porque perdemos unidades. Não perdemos só unidade do Brasil. Perdemos unidades entre os diversos grupos. O que eu posso responder com uma palavra à sua pergunta? Vou tentar. Minha família, acho que a maioria das famílias, sempre dizia para os mais jovens para se mirar nos bons exemplos. Meu avô tinha uma mania, quando eu chegava no interior, que eu ia sair para uma festa, ele me chamava e dizia: junte-se aos bons. Acha que está faltando esse tipo de farol para a juventude? Está faltando farol para a juventude. Nós, os mais velhos, não estamos sendo faróis. Está faltando bússola para nós. Esse é o problema. Nós não somos faróis para os jovens porque não temos bússolas para nós. É hora de construir bússolas para poder ser farol. Isso eu vinha tentando nesses últimos anos, escrevendo artigo, livros. Esse mas livro não que fica... você lançou agora, Hein? esse livro que você acabou de lançar. Vou responder então. Eu venho tentando, escrevendo. Inclusive, uma prova de que eu tenho que me reciclar rapidamente nas próximas semanas é escrever menos e falar mais aqui, por esse meio. Eu resisto. Eu até não sou ruim, como dizem, quando eu faço gravações de pílulas de vídeo, mas não me atrai. É uma coisa que não dá, como se diz por aí, tesão. Tesão é escrever e a mão. Pois bem, tem que me reciclar para isso. Agora, a pergunta do Azedo, como era a pergunta? Sobre o livro. O livro que você lançou com jovens. Nesse período, desde que eu saí, eu nunca parei de escrever e publicar, nunca. Como governador, um dos livros que eu acho mais importante do que eu fiz é o Cortina de Ouro.
Sustos no Final do Século e Um Sonho para o Seguinte. Foi publicado quando eu era governador, escrito um pouco antes, é verdade. Nunca deixei, mas nos últimos anos, fora da prática política, eu publiquei 6 livros. Esse último, na verdade, eu publico tanto que esse último são 2. Tem o último que já está na rua, que me dá muito gosto ter viajado, por exemplo, pelo interior do Ceará com um dos personagens falando do livro, que é resultado de uma série de... É o que eu tenho feito. Conversas. Eu fiz com o Fernando Henrique Cardoso, com o Edmar Baixa, com o Cláudio Moura Castro, com o Carlos Morel, que é um amigo meu desde os 9 anos de idade, que é um grande cientista. Livros de conversa. E eu fiz um com 4 jovens, de 31 anos. Esses 4 jovens vieram de camadas muito pobres. Salário mínimo. Filho de uma professora do interior do Ceará, filha de um cobrador de ônibus, filho de uma comerciária do interior do Maranhão, filho de um pequeno produtor rural no Paraná. Esses meninos e uma menina chegaram no topo. Os 3 homens são empresários do maior sucesso financeiro que você imagine, estão no topo. E ela é uma grande política brasileira, que é a Tabata Amaral. Então, esse livro, eu fico muito satisfeito, primeiro porque eu consigo identificar a escada que eles subiram, os diversos degraus, que vale a pena explicar um dia quando tiver tempo. São 6 degraus que cada um deles subiu, começando com o primeiro, que é a mãe influir para que eles estudem. Mas a segunda coisa que eu acho interessante do livro é que eu aproveitei algo que eu já tinha feito, do contrário, meninos e meninas da idade deles que ficaram para trás. Ficaram para trás porque não estudaram. Aí eu juntei as conversas com eles com algo que eu fiz em 2005. Um dia, em 2005, eu vi uma foto do presidente Lula agachado diante de meninos muito pobres, no jornal Folha de São Paulo. Eu vi aquela foto e fiz algo que confesso que pouca gente faria. Fui lá ver quem eram essas crianças. Era em Toritama, Pernambuco. Peguei o avião e fui lá, depois de pedir a alguém lá que identificasse as crianças das famílias. Visitei as escolas, não conversei com essas crianças, porque a maior tinha 9 anos, a menor 6. Fiz uma carta para o Lula, com fotos, mostrando a escola, mostrando onde eu estudava, a família. E na carta eu dizia: presidente, o senhor não tem culpa disso, dessa tragédia, mas daqui a 10 anos vai ser culpa sua também. A carta imprimi muito bonitinha, nunca recebi resposta, se ele leu, se ele não leu, entreguei aos ministros dele. A segunda coisa inusitada que eu fiz foi voltar lá 10 anos. Porque eu disse na carta que daí a 10 anos era culpa dele também. Voltei lá 10 anos depois. E aí tive a surpresa. A menininha de 6 anos, que se chama Tassiana, estava com 16 e com um filho de 1 ano. Um dos outros tinha sido assassinado. Nenhum tinha terminado a 5ª série. Então, posso dizer que nenhum sabe realmente ler. Então, esse livro que você perguntou, Azedo, esse livro tem o lado do êxito, por isso o título é Escola é Escada, e tem o lado do fracasso, para mostrar que, de fato, sem escola, nenhum teve sucesso. A história dessa minha ida lá, e que não ponho no livro, é que 5 anos depois da segunda visita, eu voltei lá. O menininho, filho da Tassiana, agora já estava com 7 anos, não foi 5, foi uns 6, 7 anos depois, ele já estava na escola. Aliás, a escola ficou com um prédio muito bonito, tem ar-condicionado na escola, os professores, eu senti melhora, mas esse menino ainda não sabia ler. Os seus 8 anos, não tem filho de classe média alta com 6 anos, 7 anos que não saiba ler. Então, o fracasso escolar está mostrado nesse lado e o sucesso escolar está mostrado no outro. Esse é um livro que eu tenho impressão que pode ter uma grande repercussão junto à juventude. Agora, eu falo que o último são 2 porque a FAP
a Fundação Astrogildo Pereira está publicando mais um livro, um fininho. É uma conversa minha com o Carlos Nobre, esse grande ambientalista brasileiro. O livro chama-se O Sonho da COP, porque a COP30 eu acho que vai cometer o mesmo erro das outras 29, não colocar a educação na pauta. Como é que a gente quer fazer a transição energética sem fazer a transição mental? Como é que a gente pode parar o consumismo sem educar os 2 bilhões de crianças que há no mundo? Tinha que ser uma preocupação da COP, a educação no mundo. A Unesco tinha que ser um dos órgãos mais importantes na COP. E a gente vê que a COP, tudo indica, vai falar alguma coisinha da educação, mas sem dizer, é por aí a mudança de mentalidade que vai permitir a mudança do padrão de desenvolvimento, que vai permitir retomar o equilíbrio ecológico. Então, o último livro são 2. Voltando para o livro, quais são os degraus? Boa. O primeiro degrau é a mãe, porque as mães pobres, em geral, consideram no Brasil, nos outros países, nem tanto é assim, que a educação é uma questão dos ricos. Quando nascia um escravo, a mãe escrava também não pensava que aquele filho ia estudar, nem que ia ser livre. Estava na formação dela que essa criança não seria livre. Hoje, a imensa maioria das mães pobres, e os pais também, mas os pais são ausentes, elas acham que a educação de qualidade é para as camadas mais altas da sociedade. Essa é uma realidade. Pois bem, as mães desses 4 que eu estudei, elas viram que a educação era possível, um direito e um caminho para o futuro das crianças. Então elas procuraram uma escolinha. Primeiro a mãe, segundo a escolinha. Simples. O terceiro é sair dessa escolinha para uma melhor, em geral federal. Colégio Militar, por exemplo, de 1 ou 2 deles. O quarto é uma coisa que pouca gente percebe, Olimpíadas. Esses 4 meninos e uma menina, eles participaram dessas Olimpíadas, geografia, astrofísica, física, matemática. Nas Olimpíadas, eles foram identificados por donos de colégios dos ricos. Bolsa. Conversei agora no Ceará com um homem que é encarregado como olheiro de identificar talentos para levar para esse colégio de Fortaleza, que é o colégio que mais coloca estudantes no ITA, por exemplo. O quinto, então, é esse colégio das Olimpíadas, que graças às Olimpíadas esses meninos conseguiram. O sexto, que vem junto com o sétimo, pode ser um só, é uma boa ideia e capacidade empreendedora. Todos eles são empreendedores. 3, no mundo dos negócios mesmo, 3 que criaram empresas de sucesso. Empresas que 2 estão no mundo, as empresas são internacionais. O outro é a empresa ainda é local. E a quarta, que é a deputada Tabata, é o empreendedorismo político. Capaz de ser deputada, candidata a prefeita e com muito sucesso. Então, esses são os degraus que eu falo, 6 ou 7, dependendo. Começa com a mãe, termina com o empreendedorismo. E onde fica a creche? Essa é uma boa pergunta. Nesses aí, a creche foi a própria mãe, ou alguma pessoa, tia, avó, que cuidava. Mas é a mãe. Mas sem creche e com as mães tendo de trabalhar, a gente vai precisar de atendimento pré-escolar. Nesse ponto você tem razão. A gente vai precisar de ter creche ou outra alternativa. Eu não descarto uma alternativa que não é exatamente um prédio com profissionais que entendem de cuidar de criança. Eu acho que é possível organizarmos em bairros mulheres ou homens capazes de cuidar dessas crianças recebendo um salário, desde que com treinamento, recebendo uma formação de puericultura, de dinâmica intelectual das crianças, de pequenos jogos, como faz os ricos, e que possa cuidar dessas pessoas com um salário. No meu governo, o que a gente fez com as crianças na pré-escola, porque da escola a gente fez
a bolsa escola. Só se não for escola, não recebe a bolsa. E meu governo foi muito rígido nisso. Mas que fazer com as anteriores? Se desse o dinheiro, uma bolsa pré-escola, tinha o risco do dinheiro não ser usado para as crianças. Tem gente que diz, mas na bolsa escola também. Só que na bolsa escola, a frequência a gente controla. Isso é que é importante. A mãe recebe o dinheiro, desperdiça o dinheiro. Hoje tem as bets. Naquela época não tinha. Se falava, vai beber. Muito bem, mas a criança está na escola, que é o que eu queria, o que nós queríamos. Mas a pré-escola não. Então, a gente, em vez de dar o dinheiro, dávamos uma cesta pré-escola. Era uma cesta com comidas, fraldas, brinquedos, chocolate, porque eles precisam, porque pode não fazer bem para a saúde, mas tem a ver com a autoestima, e as mães pediram que a gente incluísse uma caixinha com camisinha. Aí a gente colocava na cesta também uma caixa com camisinha. Alguns vieram reclamar que era pouco, mas poucas vieram reclamar. Então, a pré-escola é fundamental, fundamental. Eu prefiro dizer, a pré-escola é fundamental. Aí, creche é um caminho. O outro, no futuro, é fazer como alguns países estão fazendo na Europa. Uma licença muito longa para o pai e a mãe poderem cuidar dos filhos fora do trabalho. Pessoal, hoje, por camisinha, tal, você ia apanhar que nem cachorro pequenininho. A outra coisa, assim, creche. Só um comentário lateral. Eu fui diretor da Projeto na Ceilândia, lá tinha um programa muito grande financiado por igrejas americanas de mães crecheiras. Foi um programa social impressionante, pagava uma mulher para ficar com os filhos que iam trabalhar. Isso é lateral. Você é um pouco um paradoxo, na minha opinião. Você é um pensador referenciado no Brasil, no exterior, um perfil acadêmico fortíssimo, mas eu não conheço nenhum caso no Brasil, não sei se tem no exterior, de uma pessoa que tem esse perfil altíssimo e que ocupou 3 esferas fortes de executivo, reitoria de uma universidade grande, um governo de Brasília e um ministério. Também passou pelo Senado. Agora você vai à Câmara. Então é um caso bastante ativo que merece ter um estudo no futuro. O que você pode fazer como deputado, comparando com o que você fez como reitor, como governador, como ministro, também como senador? O que você pode ofertar se você for fazer isso? Quando quiser. Não, eu vejo o pessoal como um paradoxo. É um grande pensador brasileiro, um grande com referência internacional. Normalmente é o pessoal que atua falando na academia. Só que você ocupou 3 cargos fortíssimos de executivo: reitoria, GDF, Ministério da Educação, que é um grande ministério, passou pelo Senado e agora se pleiteia ir para a Câmara. Frente a o que você fez no executivo, o que você pode fazer na Câmara que não tem as ferramentas do executivo para a cidade brasileira, o país? Antes disso, um pouco de referência anterior das creches. A ideia de creche que eu defendo me assusta num ponto. Quando as creches forem todas estatais, os funcionários selecionados por concurso público, e não temos outra maneira, vai chegar gente que não tem o menor gosto, carinho, simpatia com criança, mas em busca de um emprego, vai se candidatar e ganhar. Então ele já chega pedindo transferência. E segundo, se ficar no cargo, pode ser até pior. Além de que tem um problema, que aí tem que descontar o fato de um certo trauma meu, que é, imagine, greve dos servidores das creches estatais no Brasil. É ainda pior do que de escola, que é uma tragédia, greve escolar. Mas pelo menos a criança fica em casa com alguém. Mas e a recém-nascido? Então, a gente tem que encontrar um jeito de que as creches sejam públicas. Talvez não necessariamente estatais. Essa é uma contradição que a gente vai ter que resolver. Mas isso é porque eu tenho um trauma. Eu não nego que eu usufruí com muito prazer todos esses cargos que eu já ocupei. Me lembro de muitos desafios, muitos. Mas como um cara que vinha na caravela de Portugal para cá, eles enfrentavam desafios. Isso não era trauma, isso era desafio. Mas trauma mesmo, onde que eu tenho lembrança, é uma greve que eu sofri dos professores
da rede pública do Distrito Federal. E que eu acho que, além disso, era injusta. Porque quando eu assumi, eu quase quebrei as finanças, dando um aumento de 60% para os professores. Eu confesso que eu tinha dúvidas se o plano real ia ficar. Eu achava que ia ter uma inflação. E com inflação, você dá aumento e depois recupera a receita. Mas o plano real deu certo para valer. E aquela greve foi para ter um aumento que já tinha tido. Com a diferença de alguns professores que entraram 5 mil durante o meu governo. Então já entraram com um salário alto. E que me diziam, eu nunca tive aumento. Aquela greve me traumatizou bastante, até hoje. Por isso eu temo greve de funcionários de creche. O que fazer na Câmara? Mais ou menos o mesmo que do Senado, com menos exposição. Porque lá eu tinha um grupo de 80 além de mim. Agora vão ser 512 além de mim. Ou seja, é muito mais difícil de você fazer lá o que fazia no Senado. Mas o que é que eu fiz? Projetos de lei. Eu quero retomar meus projetos de lei que ficaram encostados na Câmara, no Senado. Lembro um, são muitos, mas lembro um. Aquele que dizia que é falta de decoro o parlamentar, o governador, o prefeito, o presidente ter o filho numa escola privada. É falta de decoro. Esse é um projeto de lei. Dos raros que, eu até lembro o nome, acho que é 470. Ficou lá, ninguém quis discutir. Mas tem muitos. Então, trazer projetos de lei, ou os que eu já deixei, ou novos, que eu tenho ideias a partir de ter saído. Segundo, tomar posição sobre as coisas erradas, nessa blindagem. Uma das coisas que me atraiu ser candidato é quando eu vejo essa lei da blindagem passar na Câmara. Pelo menos um grito, além de outros que houve, não vamos negar, eu queria estar junto dos que gritaram. Então, projetos de lei, gritos, posições, discursos e terceiro, obviamente, trazer vantagem para o Distrito Federal. Afinal de contas, eu, sendo eleito, o voto foi dos eleitores do Distrito Federal. Eu não posso ficar apenas com o discurso nacional. Mas eu não quero ser um deputado, como não fui um senador, só pensando em trazer do Brasil para o Distrito Federal. Eu quero ser também um representante do Distrito Federal no Brasil. Até porque não tem futuro o Distrito Federal sem não haver futuro para o Brasil. Mas é isso. Gritar no momento que é necessário, tomar posição, gritar a favor também das coisas certas, apresentar projetos de lei que eu acho que transformam o Brasil, a criação do Sistema Nacional de Educação, que eu deixei lá e não avançou suficientemente, e finalmente representar bem do ponto de vista do Distrito Federal, trazendo benefícios que nós precisamos aqui. Governador, o senhor falou no início dessa entrevista sobre uma coisa que é bastante interessante em eleição, que é a esperança. E a cada eleição a gente vê as pessoas depois das eleições dizendo não voto mais, um bando de canalha, um bando de bandido, mas aí chega na outra eleição, há uma renovação da esperança. As pessoas terminam dizendo, não, nesse aí eu voto. O senhor acredita nessa questão de despertar nas pessoas a esperança por voltar a acreditar na política como um instrumento realmente de representação da sociedade e dos interesses da sociedade? Precisamos tentar. E a única maneira de tentar é disputando a eleição. Porque é diferente você vender, no bom sentido, uma esperança pedindo que os eleitores digam sim ou não, ou vender uma esperança falando para um público acadêmico, que cada um escuta e vai embora para casa. Alguns levam a ideia, mas não tem que votar. Então, é tentar. Não tenho certeza se o eleitor de hoje vota por esperança, porque ainda acredita em quem está dizendo, só testando. Mas é uma obrigação termos
a fazermos a tentativa de despertar uma esperança, retomar algum tipo de utopia viável para o Brasil. Mas eu sei que é difícil, eleitoralmente, até porque qualquer uma delas vai levar décadas para se realizar, como é o caso da utopia, que para mim é o que falta no Brasil, do filho do mais pobre, ao nascer, todos saberem que ele vai estudar na mesma escola que os filhos do rico. Isso leva décadas para chegar ao Brasil inteiro. Mas eu formulei a saída de que chega rapidamente em uma cidade, 2 cidades, 3 cidades, 6 cidades, 1000 cidades, até as 5.700 cidades do Brasil em algum tempo. Isso dá voto ou não dá voto? Só testando. A esperança dá voto ou não dá voto? Só testando. O bom também é que a gente testa não só se o eleitor acredita, mas testa também se a nossa esperança está correta. Porque a esperança que não tem sintonia com o eleitor é coisa de profeta, que não precisa ter sintonia. Ele diz porque teve um sonho. Mas o político, a sua esperança, a sua utopia tem que ter sintonia. E a sintonia não é só quem pensa que diz, é quem ouve que diz se acredita ou não. Por isso a eleição é em si uma aventura. Mas uma aventura que a gente não pode ficar omisso em alguns momentos. Cristóvão, se você tivesse que definir em 3 prioridades a sua missão como parlamentar, como deputado federal, quais seriam? Democracia hoje é uma prioridade fundamental no Brasil, porque eu acho que ela ainda está ameaçada. Eu creio que nos 40 anos que nós temos de democracia, nós não resolvemos a questão militar, por exemplo. Além de que a democracia não é um sistema que funcione bem sem uma população educada e sem apartheid social como nós temos. Segundo, e em função até disso, é lutar para que o Brasil inteiro, e aí não só o Distrito Federal, tenha uma educação de qualidade para todos. Como eu gosto de dizer, equicidade, qualidade e equidade. E eu tenho a proposta, que é a ideia de federalização da educação de base ao longo de um certo tempo, nas cidades que não têm condições de oferecer uma boa escola para as suas crianças. As que têm, tudo bem. E também para as famílias que não têm condições. As que têm condições de pagar, continua na escola privada. E o terceiro é aquilo que a gente tem que pôr junto, saúde e segurança, que no fundo é a mesma coisa. Você morre por uma doença ou morre por um tiro. É quase que a mesma coisa, só que um a gente cuida com médico, o outro a gente cuida com polícia e justiça. Mas eu diria essas 3, embora a última eu misturei 2 coisas. Democracia, no seu sentido amplo de completar, a democracia não está completa no Brasil depois de 40 anos. A educação de qualidade máxima, igual aos melhores do mundo, e igual para todos, na qualidade, não no conteúdo. E terceiro, juntando saúde e segurança. Se você fosse definir a percepção que as pessoas têm sobre você como político, qual seria a essência disso aí, resumidamente? Eu não vou dizer qual é a percepção sobre mim, aí a gente ouvir, fazer a pesquisa. Agora, eu creio que algumas coisas eu encarnei. Eu encarnei governo honesto, cara. Conto até uma história aqui depois, para não perder o rumo, a honestidade. Eu encarnei uma bandeira, que é a educação. Muitos criticam até porque eu falo demais em educação. Se eu falasse tudo, terminava ninguém se lembrando da educação. E eu fui candidato a presidente, fiz um programa, publiquei com 45 capítulos por temas. Educação é um deles, mas é o centro. Eu creio que essas 2... e o terceiro, democrático. Alguns até me criticam por excesso de democratismo, de discussão para chegar a uma posição. Eu creio que essas 3 marcas. Mas eu queria contar uma historinha. Quando eu terminei a eleição de 1998, que eu perdi para a reeleição, depois de alguns meses, quando chegou janeiro, fevereiro, eu fui visitar pastores de igrejas evangélicas de diferentes denominações. Eu chegava para eles no escritório deles, nada com o público.
que dizia: pastor, se alguém dissesse ao senhor que eu sou ladrão, o senhor acreditaria? Ele dizia: nunca, o senhor é um homem honesto. Mas disseram que eu faço parte de um grupo que tem pacto com o demônio e o senhor acreditou, porque disse isso aos seus fiéis. E era uma conversa muito boa, sinceramente, eu vi coisa muito boa, eu lamento não ter anotado e gravado. Ele jogava a culpa disso no partido e na turma, no grupo. Não, senhor não, mas tem gente que defende o aborto, tem gente que defende eutanásia, tem gente que defende casamento gay. Mas essa marca da honestidade eu acho que tem. E tem impressão que junto com honestidade, poucos me conhecem o suficiente, mas é uma que eu gosto de austeridade no governo e na vida. Eu tenho austeridade. Muitos dizem que a austeridade é coisa do consenso de Washington e do Fundo Monetário Internacional. Não, é coisa dos bolcheviques também, é coisa dos primeiros cristãos também. É coisa de quem não se preocupa tanto com desperdício. Aliás, não aceita desperdício. É coisa de quem tem responsabilidade. É impossível ser responsável se não for austero. Então, eu acho que austeridade, honestidade, educação, democracia, eu creio que são marcas que ficaram por aí. Mas não sei se realmente são essas e tampouco se não tem outras também, inclusive negativas. Me diga uma coisa, é fato que políticos se elegem prometendo. O que é que o senhor prometeria para se eleger? Eu não prometo a realização final, até porque deputado não realiza tanto. Mas eu prometo retomar um projeto de lei que diz que filho de político eleito tem que estudar em escola pública, senão é falta de decoro. Eu me comprometo a apresentar um projeto em que cria um sistema nacional de educação no Brasil, público, não necessariamente estatal, ou melhor, não inteiramente estatal, mas público, de tal maneira que todos vão ter escola igual. Apresentar o projeto, defender a democracia, defender que o Brasil tenha, sim, um projeto para os próximos 20, 30 anos, que está faltando. Não tem. O Brasil hoje é administrado, inclusive pelo governo atual, que eu apoio, mas é um governo que só pensa no próximo mês. Mesmo com medidas que vão ter uma repercussão, eles não estão atrás da repercussão de longo prazo. Então, o que eu prometo, não gosto muito desse verbo, prometer, mas é lutar por essas causas. Mas, como deputado, eu não vou prometer que vou asfaltar uma rua, que vou construir um hospital, que vou fazer uma escola, que tudo isso, quem prometer, se quer ser parlamentar, está mentindo, porque quem vai fazer é o Poder Executivo. Mas você vai ter muito recurso de emendas para destinar para esse tipo de investimento. Como é que você vai lidar com isso? O que eu lido é dizendo: nenhuma emenda minha será secreta. E vou tentar discuti-las antes. Criar um fórum. Olha, quarta-feira, tal hora, eu vou debater as emendas que eu posso apresentar. Gostaria que vocês todos viessem. Vamos discutir quais são as emendas que eu devo apresentar? Eu fiz, não desse jeito, mas eu fiz algo quando eu fui. Eram poucas emendas que eu tinha. Mas eu fiz algo que evitava isso. Eu só apresentei emenda para entidades nacionais. O ITA, o projeto da Antártica, programas nacionais, nunca para ONGs, nunca para grupos, nunca coisa. A UNB apresentei. Então, eram entidades públicas. Com isso, evita o problema de corrupção. Mas não basta evitar a corrupção. Agora é tanto dinheiro, que é preciso ter participação popular. Como governador, eu implantei e usei o orçamento participativo. E funcionou bem. De vez em quando eu vou na escola e diz: isso daqui sou eu do orçamento participativo. A gente pode usar a ideia das emendas participativas. Pessoalmente, eu gostaria que não houvesse emenda de parlamentar. É o Poder Executivo que pensa e nos submete o que vai fazer. E aí nós sugerimos ao Poder Executivo. Mas não adianta a ingenuidade de dizer: eu não vou usar emendas. Ou a ingenuidade de dizer: eu vou apresentar um projeto de lei acabando com as emendas. Isso aí teria que ser um grupo maior.
Mas se vier, eu sou capaz de aprovar, assinar também. Mas enquanto isso não acontecer, o que eu proponho é uma espécie de emendas participativas. Não vão ser minhas, vão ser dos eleitores do Distrito Federal. Ô, pessoal, a austeridade talvez seja uma das marcas mais importantes suas. E o senhor é austero, mora no mesmo apartamento, foi ministro, sempre no mesmo apartamento, tal. Viaja muito, é homem do mundo. Brasília, o senhor, nesse período todo que o senhor ficou fora de governo, o senhor visita a cidade satélite, o senhor tem contato com o quê? Com quais grupos? Com quem o senhor conversa na cidade? Tenho menos do que tinha antes, claro. Até porque eu tenho uma agenda muito grande de convites para viajar pelo Brasil e até pelo exterior. Eu costumo dizer que eu só viajo quando me convidam para algum trabalho, porque quando eu quero descansar, eu vou para o meu quarto. Eu gosto de dizer, e é verdade, eu não sei descansar em viagem. Sempre que eu viajo, eu tenho algum tipo de trabalho, nem que seja ficar no hotel escrevendo. Então eu tenho viajado muito menos, visitado muito menos as nossas cidades, mas tenho e converso com as pessoas das cidades. Muitos que foram meus secretários na época do governo, agentes locais sociais que mobilizam a população, comerciantes, é um lugar que a gente conversa muito. Eu não tenho carro, eu uso táxi, então taxistas, eu acho que é um bom lugar para você ouvir. Motorista de ônibus você não ouve, porque se você for ouvir, termina provocando acidente. E eu uso pouco ônibus, eu uso táxi. Pois bem, esse é o pessoal que eu ouço nas cidades. Para a gente fazer o encerramento, grave um convite para o planejamento de sábado, 9h30, aqui no auditório da Biblioteca Salomão Malina, no CONIC. Pessoal, apesar do comodismo que eu vivo pessoalmente, eu vi, depois de tantos convites, que eu não posso ficar omisso nesse momento, só escrevendo. E eu decidi assumir e aceitar o desafio de disputar uma cadeira na Câmara Federal pelo Distrito Federal. Para isso eu preciso de vocês. Neste momento não é nem um voto. Eu preciso de vocês para discutirmos. É isso mesmo? Ou tem outras maneiras de não ser omisso? E se é isso mesmo, eu quero que vocês ajudem a planejar a campanha. Como é que a gente vai conseguir os votos necessários para termos um ou mais deputados desse grande bloco que nós vamos representar? Para isso, eu convido vocês a essa reunião que vamos fazer no sábado 25, na Biblioteca Malinas. Veja que é uma boa coisa começar a reunião por uma biblioteca, que a biblioteca pertence ao partido, meu Partido Cidadania, e que fica no CONIC. Conto com você no sábado, a partir das 9h, 9h30, no CONIC, no primeiro andar da Biblioteca Malinas.